Atendendo pedidos, essa aula eu vou ensinar a pintar essa moldura. Bom, aqui é uma moldura pequena, mas pode ser feito numa moldura maior. Ou também poderia ser um porta-retrato, certo? Bom, eu escolhi essa moldura que achei ela bem interessante. Ela tem... São duas molduras, né? Uma sobreposta à outra. Então, faz um detalhe bem bacana. Não é como se fosse um passepartout e mais uma moldura. Tudo em MDF. São dois porta-retratos sobrepostos, né? Ou duas molduras. E atrás tem a plaquinha, como um porta-retrato para você colocar. Dá até para pôr uma pintura, uma telinha, qualquer coisa assim. Bom, eu já preparei, já antecipei essa parte, porque eu já ensinei aqui várias vezes. Então, o primeiro passo é aplicar o Aquabase Madeira. O Aquabase Madeira é um selador incolor. Então, eu posso aplicar em tudo, lixar, para tirar aquelas asperezas. E depois desse primeiro passo, eu já pintei aqui a parte de trás da moldura com a tinta PVA Laca de Garança, que é essa cor aqui tão linda. Bom, esse PVA é novo, é mais um lançamento da Nayara. Então, eu aproveitei e vou trabalhar com esta cor. Bom, esse é o primeiro passo, passar com a base madeira, lixar e depois pintar, só a parte de trás. Ah, a plaquinha também é importante já pintar, isso é bem básico, bem fácil. Agora, o segundo passo é trabalhar aqui na frente da moldura, que é a parte mais importante, utilizando um papel textura. Papel textura tem uma variedade de motivos. Eu achei esse aqui bem interessante. Ele tem arabescos, ele forma flores, às vezes folhas. Um papel bem encorpado, né? Uma gramatura bem boa. Olha, ele fica duro, firme. Então, eu vou usar este papel textura para fazer aqui a frente da minha moldura. Eu vou forrar a frente da minha moldura com papel textura. Então, se faz assim, ó. Você pode colocar o papel textura por baixo. Note que eu pus o lado do avesso. O lado direito, olha, é esse e aqui o avesso. Coloca a moldura sobre o papel textura, mais ou menos assim, ó, deixando essa diferença aqui, porque devido àquela volta da sobreposição das duas molduras. Aí você vai riscar a parte interna, o retângulo, que a gente vai cortar fora. Então, fica mais fácil, olha aqui, ó. Aí você vai usar, eu gosto de usar uma tabuinha por baixo e vou trabalhar aqui com o estilete. Vou abrir com o estilete, isso mesmo. Pode usar uma reguinha se você quiser, para ficar mais fácil, né? Então, coloco uma régua, a tabuinha embaixo, para não cortar a minha mesa, lógico, né? Firma e puxa o estilete. Daí você destaca esta parte e a gente vai agora colar aqui, ó. Ah, para isso eu vou precisar da goma flex. Goma flex, cola e impermeabiliza. Então, você vai passar, aplicar, né? Primeiro a goma aqui no papel. Exatamente. Você vai aplicar aqui por trás, do lado avesso. Pode usar qualquer pincel, de preferência assim, pincel mais firme. Aí você vai aplicar a goma. Capricha em tudo, hein? Não deixa nem um espacinho sem. Não precisa exagerar, né? Mas é importante aplicar em todo o papel. E aplica também a goma flex, né? Aqui, olha, direto no MDF, quer dizer... Aqui embaixo tem o Aquabase Madeira, certo? Não tem a pintura, mas tem o selador. Aplica do mesmo jeito. Usa o mesmo pincel, né? Capricha aqui nos cantos. E depois é só juntar as partes. E aí, coloca o pincel na água e vamos aplicar aqui o papel
junta, principalmente aqui, ó, começa aqui na janelinha aqui da moldura, certo? No retângulo aqui, ó. Começa aqui. Olha. Pega um paninho, um papel pra alisar. Papel branquinho, né? Caprichar para não sujar. E agora, depois que você já colocou essa parte, você começa a frisar. O papel tá bem úmido, porque a goma penetrou no papel, deixa o papel assim mais fácil de trabalhar. E aqui, repare aqui, ó, olha o canto. Tá vendo o canto aqui? Aqui no caso, eu preciso fazer um corte, mas ele já fica bem marcado. Então, pega a tesoura, corta aqui bem certinho, aperta um lado e depois o outro, ó, sobrepõe. Faz isso nos cantos para depois virar aqui, ó. Tá vendo? Não é difícil, só tem esses macetinhos. Novamente aqui, vou frisar para dar o corte enviesado. E aí, se precisar, pode pôr mais uma gotinha de cola. E depois virar aqui, ó. O papel vai se moldando. Se moldando. Agora o arremate. Olha, tô aplicando mais um pouquinho de goma flex, porque o papel mesmo chupa, né? Absorve. E para arrematar aqui, vou usar essa lixa. Essa é uma lixa de pé, mas ela funciona bem legal, ó. Serve. Faz o corte e além de fazer o corte, ela ajuda a colar melhor, fixa melhor. Olha, dá uma sujeirinha, tá? Uma bagunça. Faz bastante pó. Então, agora vamos limpar a mesa para continuar. Aí, dá uma secada. É legal dar uma secada ou deixa secar. E agora a pintura. Então, vou usar ainda o PVA Laca de Garança. A mesma cor que eu pintei atrás. Então, aplica o PVA com um pincel macio. Olha que legal. Atrás do porta-retrato, você vai aplicar duas demãos. Você passa uma, seca e depois mais uma. São duas demãos. Pode usar o rolinho para ajudar a espalhar a tinta, tirar as marcas do pincel. E na frente, em cima do papel textura, você vai aplicar só uma demão. Ah, vai ficar umas manchinhas. Vai, é assim mesmo. Olha, porque essa cor, se você aplicar mais camadas, ela vai escurecendo, tá? Então, a primeira camada, ela é um tonzinho mais claro. Se você aplicar 3, ela fica muito escura. Você tem que escolher aí a cor que você quer. Aqui, do jeito que eu vou fazer, eu tô escolhendo aplicar somente uma camada em cima do papel. Olha aqui, vai acontecer isso. Às vezes, alguns cantinhos não cobrem, não é? Uma camada só, ele tem umas certas manchas, mas é assim mesmo que eu quero. Então, você retoca esses brancos. Isso. Essas manchas que ficam, né, que da própria tinta, porque na hora que você passa o pincel, algum lugar concentra mais, outro fica mais fino, isso é normal. Esse detalhe dessa transparência, dessas manchas, que vai deixar mais bonito ainda o meu trabalho. Então, retoque e seque. Próximo passo,
é aplicar agora o colante mordente em cima da textura, certo? Somente na frente do porta-retrato. Olha, eu vou aplicar uma camada de colante mordente, vou secar e vou aplicar mais uma. Fica assim esbranquiçado, isso é normal. Depois você vai com o secador e ele vai ficar transparente. Esse branco some e você vai ver que ele fica transparente, mas fica grudento. Aí você vai aplicar a segunda demão, somente em cima do papel textura. Olha como fica, bem brilhante, 2 demãos de colante mordente. Fica assim, não dá nem para tocar que gruda tudo. Não toque de preferência, na hora que você toca ficam as impressões digitais e perde um pouquinho esse grude. Bom, próximo passo agora é colar o transfer. Transfer é este papelzinho dourado, eu vou usar o dourado, né? Existe o prateado também. Ele é assim, ele é dourado de um lado e o outro lado, geralmente ele é prateado mais fosco. É esse lado fosco que eu vou colocar aqui em cima do mordente. Assim, desse jeito, ó. Coloque, pressione, isso. E aqui você faz a transferência dessa película dourada. Olha, pode pressionar. Pressione com os dedos, aperte bem e vai sair essa película dourada. Se você colocar o papel ao contrário, vai arrancar, não é? A pintura estraga, entende? Então presta atenção, é o lado fosco que você vai pôr. E aí depois pode puxar e tirar. Olha que lindo que fica, olha o resultado. Bacana, né? Olha, saiu tudo, quase todo o dourado aqui do papel. Repara o detalhe. Olha que bonito o efeito. E alguns cantinhos que não colou, você pode retocar. Aproveita todo o papel. Olha, retoca, pressiona e puxa. Assim você vai caprichando em todos os cantos. Olha que lindo! Bonito, né? Só que se você pudesse tocar assim, aonde o transfer não ficou, onde aparece a tinta, está mordente, colante. Então, para finalizar, tenho que passar um verniz. Vou usar o verniz Brilho Max, que é a base de água. Dá uma olhada ao efeito que faz. Quando você aplicar o verniz Brilho Max, você vai perceber que ele muda de cor. Olha como fica, dá um amarelado, leva um susto, mas não se preocupe, tá? Não se preocupe, porque isso depois seca e o dourado volta a brilhar.